A Síria, desde 2011, se transformou em um verdadeiro campo de batalha para interesses internacionais. Mas, entre tantas peças nesse tabuleiro caótico, quem realmente controla o jogo? Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia, não é apenas um jogador. Ele é uma figura que provoca tanto apoio quanto repulsa. O que está em jogo para ele e para a região? A resposta pode mudar tudo. Recep Tayyip Erdogan é frequentemente descrito como um estrategista audacioso e polêmico, cujas ações parecem destinadas a recuperar a posição da Turquia como uma potência influente no Oriente Médio. Sob essa perspectiva, seus críticos e aliados reconhecem que ele está disposto a tomar decisões ousadas para alcançar seus objetivos. No entanto, suas movimentações no contexto do conflito sírio geraram tensões crescentes com atores regionais e globais, especialmente com a Rússia, que tem sido um dos principais defensores do governo de Bashar al-Assad. Desde o início do envolvimento direto da Rússia na Síria, em 2015, Moscou tem consolidado sua presença como aliada fundamental de Assad. A visão russa sobre as ações de Erdogan, no entanto, é carregada de desconfiança. Para o Kremlin, a postura da Turquia vai além de interesses fronteiriços. Trata-se de uma tentativa de remodelar o equilíbrio de poder na região ao apoiar grupos rebeldes para minar a autoridade do governo sírio. Relatórios de fontes ligadas à diplomacia russa apontam que Ankara tem investido ativamente em estratégias que enfraquecem Assad, utilizando táticas que comprometem a estabilidade regional e os esforços internacionais por um cessar-fogo duradouro. Além do apoio a grupos rebeldes, Erdogan enfrenta críticas por suas ações no norte da Síria, onde a questão curda desempenha um papel central. As incursões militares turcas na região, justificadas como medidas de segurança nacional, têm como alvo as forças curdas, vistas por Ankara como uma ameaça à integridade territorial turca. No entanto, essas operações geraram preocupações não apenas entre os curdos, mas também entre os aliados de Assad e a própria Rússia. Para Erdogan, enfraquecer a presença curda é crucial, não apenas militarmente, mas também politicamente, já que a autonomia curda na região representa um desafio histórico e estratégico para a Turquia. Do ponto de vista diplomático, as negociações entre Moscou e Ankara têm se tornado cada vez mais delicadas. A Rússia busca manter seu papel como um aliado confiável de Assad, ao mesmo tempo em que tenta preservar sua parceria estratégica com a Turquia. No entanto, as ações turcas no território sírio têm colocado o Kremlin em uma posição desconfortável. Por um lado, Moscou reconhece a importância de Erdogan como um interlocutor em questões regionais e globais. Por outro, as iniciativas turcas para expandir sua influência na Síria desafiam diretamente os esforços russos de estabilização e reconstrução no país. No campo de batalha, a complexidade do conflito é evidente. A presença de diversas forças, incluindo milícias extremistas, grupos rebeldes e tropas pró-governo, cria um ambiente de constante tensão e confronto. Enquanto as forças sírias, desgastadas por anos de guerra, lutam para consolidar o controle de áreas estratégicas, o apoio russo tem sido essencial para garantir algumas vitórias. No entanto, a ameaça de novas ofensivas turcas e o fortalecimento de grupos armados com apoio de Ankara continuam sendo desafios significativos para a estabilidade da região. O cenário geopolítico também é agravado pela competição entre as grandes potências. Para a Turquia, a recuperação de uma posição de liderança regional passa por estratégias que incluem interferências diretas em países vizinhos e a projeção de sua força militar além de suas fronteiras. Por outro lado, a Rússia trabalha para preservar sua influência na Síria, ao mesmo tempo em que evita alienar Erdogan, cujo papel estratégico é crucial no equilíbrio entre Oriente e Ocidente. Enquanto isso, as implicações desse confronto vão além da geopolítica. As populações locais continuam sofrendo as consequências diretas de uma guerra que parece não ter fim. Comunidades inteiras enfrentam deslocamentos forçados, destruição de infraestrutura e a incerteza de um futuro marcado por instabilidade e violência. Para muitos analistas, o verdadeiro teste para a região será encontrar um equilíbrio entre as ambições dos líderes e as necessidades das pessoas que vivem em meio a essa crise. No final, a disputa entre Turquia, Rússia
Rússia e outros atores globais na Síria não é apenas uma questão de controle territorial. Ela reflete um jogo complexo de interesses políticos, econômicos e militares, onde cada decisão tem o potencial de alterar profundamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Com tantas forças em movimento, o destino da Síria permanece uma incógnita, mas uma coisa é certa: as ambições de Erdogan, somadas às ações estratégicas de Moscou, continuarão a moldar o futuro dessa região tão conturbada. Erdogan, ao justificar suas ações como uma resposta à ameaça representada pelas milícias curdas ao longo da fronteira, posiciona a questão como uma necessidade imperativa para a segurança nacional turca. No entanto, essa narrativa tem sido amplamente questionada por analistas e observadores internacionais. Para muitos, as ações de Erdogan não são apenas defensivas, mas refletem uma estratégia mais ampla de reposicionar a Turquia como uma potência dominante no Oriente Médio. Essa abordagem é vista como parte de uma ambição histórica que remonta ao legado do Império Otomano, quando Ankara desempenhava um papel central no controle da região. Além disso, Erdogan tem usado a instabilidade na Síria como um trampolim para reforçar sua posição tanto no cenário doméstico quanto internacional. Internamente, as operações na Síria servem como uma forma de consolidar o apoio político ao apelar para o sentimento nacionalista, enquanto externamente permitem à Turquia projetar sua influência além de suas fronteiras. Contudo, essa estratégia de reposicionamento geopolítico não está isenta de riscos. A presença militar turca em território sírio tem gerado tensões não apenas com Damasco, mas também com outros atores regionais e globais. No plano internacional, a postura de Erdogan apresenta um desafio adicional. A Turquia, membro da OTAN, tem oscilado entre momentos de cooperação com o Ocidente e períodos de aproximação estratégica com a Rússia, complicando ainda mais a dinâmica geopolítica. Essa ambiguidade gera incertezas tanto para os Estados Unidos quanto para a União Europeia, que veem na postura turca um obstáculo para os esforços coordenados para evitar uma escalada ainda maior do conflito na Síria. Por outro lado, para a Rússia, o papel da Turquia é uma faca de dois gumes. Moscou reconhece a importância de manter Erdogan como um parceiro estratégico em diversos contextos, mas também precisa proteger seus próprios interesses na região, especialmente no que diz respeito ao apoio ao regime de Bashar al-Assad. Enquanto líderes globais e regionais debatem estratégias e alianças, o impacto mais devastador é sentido pela população síria. Anos de conflito deixaram o país em ruínas, com milhões de pessoas enfrentando deslocamento forçado, insegurança alimentar e condições de vida extremamente precárias. Infraestruturas críticas, como hospitais, escolas e sistemas de abastecimento de água, foram destruídas, e as comunidades locais continuam a viver sob o peso de um conflito que parece não ter fim. Para essas pessoas, as discussões políticas e militares em torno do futuro da Síria são apenas um pano de fundo para uma luta diária por sobrevivência. A dinâmica de poder na região também é agravada pelo envolvimento de outros atores, como o Irã, que utiliza a Síria como uma plataforma estratégica para projetar sua influência, e potências ocidentais, que buscam conter a expansão de forças consideradas hostis. Nesse contexto, a complexidade das alianças e rivalidades transforma cada movimento no tabuleiro em um potencial ponto de inflexão. Enquanto a Rússia tenta mediar interesses conflitantes para manter sua posição como influenciadora-chave, a Turquia continua a explorar as divisões regionais para expandir seu alcance. No entanto, a contínua militarização da Síria levanta questões importantes sobre o futuro do país e da região. Com cada nova incursão, cada ataque e cada mudança de controle territorial, a perspectiva de uma solução pacífica parece se tornar mais distante. Para os especialistas, a verdadeira questão é até que ponto os interesses estratégicos dos atores envolvidos continuarão a prevalecer sobre a necessidade urgente de estabilização e reconstrução. Por fim, o desenrolar dessa intrincada situação geopolítica definirá não apenas o futuro da Síria, mas também o equilíbrio de poder em todo o Oriente Médio. A maneira como potências regionais, como Rússia, Turquia e Irã, e globais, como os Estados Unidos e a União Europeia, lidarem com os desafios presentes determinará o rumo de uma das regiões mais instáveis do mundo. Entretanto, enquanto a rivalidade estratégica continuar a guiar as decisões de todos os envolvidos,
Unidos, o horizonte de paz para a Síria permanecerá como uma meta difícil de alcançar.